Muito bom dia a todos. Estamos aqui reunidos para mais um estudo, né, mais um encontro do estudo do livro Desvendando o Crescimento, do Liverpool. A gente já está quase no final, né, desse livro, mais alguns encontros a gente já termina. Hoje nós vamos falar sobre a memória do ensino em épocas, página 115 dos antigos, da edição antiga, e da nova, qual é a página, Zuleika? 134. 134. Eu vou ler um verso, e aí depois a Zuleika vai fazer a leitura para a gente desse capítulo hoje. Ao crescer, eu me torno vulnerável como uma planta jovem, que precisa lutar contra vento, chuva, calor e geada. Assim, preciso aprender a me impor na certeza interna de que tudo que é vivo se transforma. Eu sou vulnerável por admitir que já não sei algo como antigamente. Eu também percebo que a vida me fará vulnerável se eu permanecer aberto a encontros e não me fechar em mim mesmo. Vão me ferir até aqueles a quem amo e que me amam. Não existe crescimento sem decepções. Eu vou decepcionar outros, porque não correspondo à sua imagem. E eu próprio me decepcionarei, porque os caminhos dos outros me são estranhos. Nossa, Bonito, né? desse jeito? Do Rick Schaefer. Tem este livrinho, chama Crescer e Amadurecer. E tem poemas meditativos, cada um mais lindo que outro. Muito Notei. bem, Zuleika, o palco é seu para Bom essa dia a leitura. todos. Vamos lá. A memória do ensino em épocas. O aprendizado, tal como se pratica atualmente, dirige-se, em particular, à memória. Na busca de conhecimentos indevidamente disponíveis, aspecto imprescindível do nosso sistema de exames, a matéria deve poder ser reproduzida no momento indicado. Costuma-se entender por memória aquela que é consciente ou abstrata. Trata-se da capacidade de trazer à tona uma representação mental do estado de esquecimento, colocando-a de novo conscientemente no centro da atenção. Essa é realmente a forma final da memória. Mas, se observarmos melhor o desenvolvimento das funções da recordação, surgem duas outras formas, anteriores e mais primitivas, da memória. A função recordativa mais primitiva é algo que se poderia chamar de memória local. Esse é um fenômeno que surge na criança pequena antes da consciência do eu. A criança que esteve em determinado ambiente e realizou determinados atos ainda não pode reproduzir uma lembrança consciente deles. Porém, se algum tempo depois for levado ao mesmo ambiente, mostrará, por seu comportamento, que ainda o conhece e sabe onde se encontram os vários objetos e o que foi feito com eles. Esse fenômeno pode ser constatado em qualquer criança de 2 anos e meio. Digamos que um martelo e um alicate tenham sido guardados em uma certa gaveta numa sala do sótão, depois que a criança brincou com eles. Passam-se semanas e meses, e as ferramentas não foram mais vistas, nem houve qualquer pergunta a seu respeito. Depois de algum tempo, a criança volta ao mesmo canto do sótão. Ela se dirigirá imediatamente à gaveta e manifestará seu desejo que seja aberta.
Pegará com grande satisfação o martelo e o alicate e continuará a sua brincadeira anterior. Cara, isso aconteceu. Ou então, a criança, sentada em seu carrinho, vai visitar o avô. Meses se passam, com mau tempo e doença na família. Certo dia, a mãe conduz o carrinho pelo mesmo trajeto. Em determinada esquina, a criança grita de repente: Vamos, vamos, vovó, casa vovó, parecendo ainda conhecer perfeitamente o caminho. Em meu consultório, aconteceu repetidamente o fato de uma mãe entrar com uma criança parecendo ter deficiência intelectual. É claro que Joãozinho está muito atrasado, pois com 7 anos ainda não fala e não é capaz de formular conceitos. Mas é impossível que ele seja deficiente intelectual, pois, recentemente, nós fomos passar férias em Veno, onde moram seus avós. Fazia 3 anos que ele não ia lá, mas quando chegamos à estação, ele soltou gritos de alegria e nos puxou até a casa deles, deixando bem claro que ainda se lembrava perfeitamente do caminho. Era necessário explicar à mãe que essa função ainda não significa uma aptidão especial, constituindo a forma mais primitiva da memória. Toda criança a alcança antes dos 3 anos. Também do ponto de vista filogenético, a memória local deve ser mais antiga. É com ela que se relaciona a tendência de antigas culturas a erguer marcos de pedra comemorativos de fatos especiais aí acontecidos, a fim de recordá-los ao ver a pedra. Esses marcos se encontram em todo lugar. Às vezes são blocos enormes, assentados nas extremidades, como os menires dos celtas. Mais tarde, tais pedras foram artisticamente esculpidas. Reencontramos-las nos arcos do triunfo dos imperadores romanos. Com a memória local, se conserva nas camadas inconscientes mais profundas da alma. O adulto também enfrenta tais fenômenos. Quem não voltou uma vez à casa ou ao jardim de uma primeira infância? Que sentimentos curiosos ligados a ela afloraram neste momento? E quanto anseio tivemos de correr por toda parte e ver se tudo ainda estava como antes. Como de repente surge em determinado ponto do corredor um acontecimento há muito esquecido de nossa infância e justamente relacionado com este lugar. Será que não deveríamos, principalmente com nossos filhos, voltar em todas as férias ao mesmo lugar para andar pelos mesmos caminhos e reviver a lembrança de alegria do passado? A forma dessa memória relaciona-se com o que fizemos ou vivenciamos, estando ligada à vida volitiva inconsciente e, como tal, totalmente associada ao mundo dos nossos desejos. Algo semelhante à memória local é o fato de determinado cheiro nos lembrar de repente uma cena, há muito esquecida, e de nossa juventude. Depois da memória local, relacionada principalmente com a vontade, desenvolve-se memória rítmica. Esta é, antes, ligada ao sentir. Graças a ela, a criança pode guardar certas coisas antes de poder lembrá-las abstratamente. É com a maior alegria que ela repete rimas infantis, versinhos rítmicos e numéricos e canções que consistem numa repetição rítmica de sons. Muitos alunos que bem conhecem as tabuadas, recitadas ritmamente, precisam, ao enfrentar perguntas quantos são 4 mais 6, repetir rapidamente todas as sequências para poder dar a resposta. A memória rítmica tem seu ponto mais alto
entre o quarto e o quinto ano de vida. Coincide com a fantasia criativa, que se manifesta frequentemente por atos rítmicos. A memória rítmica é menos inconsciente do que a local. Ela, afim como a vida, ela é afim com a vida dos sentimentos. Na literatura universal das culturas pré-cristãs, Nós encontramos muitos exemplos. Basta pensarmos na prodigiosas capacidades de muitos cantores. Os Vedas indianos, a epopeia babilônica de Gilgamesh, os discursos do Buda, tudo isso nos parece estranho, devido às infinitas repetições de sentenças e evocações. Elas encontram, segundo nossa opinião, totalmente a trama e fazem com que o leitor moderno logo perca o fio da narração. No século XIX, opina-se que nunca poderia ter existido o vate-cego Homero, por ser impossível um indivíduo guardar em sua memória toda a Ilíada e toda a Odisseia. Para isso, os cantores tinham de apelar à sua memória rítmica. Os bardos rúnicos do Kalevala finlandês sentavam-se frente a frente num banco à guisa de cavalo. Pegavam-se as mãos, cruzando os braços, e começavam a mover o tórax num certo ritmo. Ao cair no estado de sonho semiconsciente, começavam a cantar as runas em estrofes e contraestrofes. Nem os cantores, nem os ouvintes ficavam cansados, mesmo se a recitação durasse horas ou dias. O fato de não ocorrer cansaço na exercitação da memória rítmica não tem sido satisfatoriamente aproveitado na pedagogia. A memória rítmica vive na criança ocidental moderna, até o nono ano de idade. Então, ela é gradativamente substituída pela memória abstrata, plenamente consciente e submerge na vivência artística, onde forma o fundamento para a memória onde forma o fundamento para a música e a poesia. A memória totalmente consciente para os fatos abstratos só é possível depois do despertar da consciência do eu, desenvolvendo-se paralelamente a ela. Se a consciência do eu, antes dos 7 anos, ainda for contínua, a memória terá um caráter mais ocasional. Só poderão ser lembrados por um ato de vontade, acontecimentos que tiveram deixado uma impressão particularmente forte. Em sua orientação no mundo, a criança ainda vive fortemente na memória local e apoia-se, ao brincar, na memória rítmica. A transição para uma memória cada vez mais onerada por fatos abstratos deve ser realizada com cuidado na escola, e de início ainda podemos, com bons resultados, recorrer à memória rítmica, que nunca cansa e está ligada a um elemento lúdico. Depois dos 9 anos, tendo o processo da vivência do eu ampliado a distância entre o eu e o mundo, desperta espontaneamente a tendência a distrair-se da matéria ensinada e assimilá-la como um conteúdo abstrato e alheio à alma. O processo ocorre com particular intensidade depois dos anos da puberdade. Antes dessa idade, a criança ainda está muito estreitamente ligada à matéria que lhe é oferecida. Ela se identifica com seus conteúdos, fato que torna muito grande a responsabilidade do pedagogo.
Ela pode apresentar a matéria de modo que nela viva o elemento artístico ou que ela venha a ser assimilada de forma abstrata. O pedagogo pode até basear-se nos restos da memória local, fazendo, por exemplo, as crianças repetir certos atos, como andar ritmamente ao aprender as tabuadas, e estabelecendo uma ligação com o lugar onde isso aconteceu. Não é desvantajoso para a nossa vida posterior associarmos determinado conteúdo à recordação de nossa sala de aula e as alegrias que ali vivenciamos no primeiro ano. Elas derivam, porém, das recordações agradáveis. Se colocadas em prática, essas considerações revolucionariam o ensino dos 3 primeiros anos do ensino fundamental. Poder-se, poder-se-ia trabalhar mais economicamente, que aí está falando no sentido de Steiner da economia de tempo e esforços com vistas ao aproveitamento do aluno. E segundo princípios mais filosóficos, não, fisiológicos. Constataríamos também que muitas crianças que encontram as maiores dificuldades para memorizar a matéria podem participar alegremente com bons resultados. Essas crianças não são necessariamente atrasadas, são, às vezes, bem dotadas, mas ocupam seu tempo sossegadamente com relação a tudo. As crianças muito inteligentes, adiantadas em relação à sua idade, de início não têm dificuldades quanto à memorização da matéria. Têm boas notas, mas justamente para essas seria uma medida benfazeja fazer com que mantivessem durante algum tempo a memória rítmica infantil. A experiência mostra que elas voltam a ser mais infantis e sadias quando isso é realizado empiricamente. Todo mundo conhece bastante memória comum, intelectual e consciente. Pouco nos resta dizer. Ela consiste na capacidade de reproduzir, em qualquer momento, o conteúdo de uma representação mental, independentemente de lugar ou ritmo. Um desenvolvimento precoce da memória abstrata e voluntária é a causa de uma diminuição posterior de sua eficiência. Conduz à falta de vontade de fazer o esforço de memória. Em vez disso, as pessoas preferem a percepção visual ou verbal imediata. Certas correntes sabiam usar esse truque de modo eficiente. Como no século XIX, o ensino teve a tendência generalizada a apelar precocemente à memória. Essa situação se tornou um problema da cultura em geral. Nesse contexto, é oportuno perguntar se o ensino fundamental é conveniente ensinar uma matéria diferente em cada aula, simplesmente continuando em outro dia a aula começada. Ao sistema da distribuição das matérias, por muitas aulas semanais, opõe-se o sistema do ensino em épocas, proposto por Rudolf Steiner para escolas Waldorf. Aí, uma matéria é estudada não apenas durante a metade da manhã, mas ainda durante várias semanas. Nas semanas posteriores, estuda-se então outra matéria. As escolas Montessori também dão à criança a oportunidade de dedicar-se durante muito tempo a uma matéria, mas aí se deixa ao critério da criança decidir se quer terminar o que iniciou e começar algo novo. O sistema Dalton e as escolas Ivo
praticam a divisão do trabalho e grandes tarefas parciais. Porém, é o ensino em épocas no primeiro e no segundo graus da escola Waldorf, que neste contexto é o aspecto mais avançado. Os defensores de um horário fragmentado afirmam que um aluno cansado por uma aula de aritmética fica regenerado, por exemplo, por outra de leitura. Dizem que a atenção é mantida pela mudança e que matérias agradáveis e desagradáveis para determinada criança têm uma alternância. 3 semanas seguidas de aritmética ou de geografia na aula principal. Aí aqui embaixo está falando assim, a primeira aula da manhã na escola Waldorf com duração de 2 horas e destinada ao ensino em época e uma mesma matéria. Deveriam ser necessariamente maçantes para os alunos. Contudo, caberia perguntar qual é a influência do currículo fragmentado sobre a criança e a que forças ela apela. Partindo-se do método que treina principalmente memória intelectual, o sistema das matérias constantemente alternadas parece óbvio. Mas, se quisermos atingir também camadas mais profundas, esse método será discutível. E se, além disso, fizermos jus ao elemento artístico, então será totalmente impróprio. Continua, Márcia? Vamos continuar, que já vai acabar, né, essa parte. Ah, tá. E aí a Da gente memória acaba toda, né? isso, e aí a gente depois conversa sobre isso. Uhum. A criança sempre precisa de algum tempo para realmente estar familiarizada com uma matéria. É uma característica infantil, relacionada com o caráter repetitivo da função da memória rítmica. O fato de a criança querer continuar aquilo que o fato de a criança querer continuar aquilo que a se ligou. Só assim ela pode relacionar-se com o assunto com todas as fibras de sua alma, sendo só dessa maneira que a vida sentimental e o querer também são solicitados, tornando a própria criança produtiva. Não se pode, obviamente, ministrar um ensino intelectual da mesma matéria durante horas e semanas a fio. Depois de poucos dias, as crianças sentiriam uma aversão total. Daí a necessidade de incluir no ensino desenhos, pinturas ou a elaboração de redações relativas à matéria, de modo que haja equilíbrio entre a assimilação e a criação própria, qual uma sístole e uma diástole. Quando se consegue chegar a esse equilíbrio, a criança começa a viver dentro da matéria. Ela assimila o que recebeu numa semana, na semana seguinte, e pouco a pouco passa a sentir-se em casa em determinada área. O fim de uma época será então vivenciada como a conclusão de um período da vida, como o término de uma viagem numa região que se tornou algo familiar. A matéria fica descansando durante meses antes de ser novamente enfocada. Mas então os alunos terão esquecido tudo, dirá o adepto do ensino atomizado. Tem-se tanto medo de esquecimento porque só se considera resultado como sendo positivo quando a matéria pode ser reproduzida instantaneamente. Quem, no entanto, estudou as diversas formas de memória, desconhece a constante preocupação com o problema do esquecimento dos conteúdos momentaneamente ensinados. Em primeiro lugar, a experiência prática mostra que o conteúdo de uma época volta à tona depois de breve recapitulação, nos primeiros dias da época seguinte da mesma matéria, o que permite continuar com ela sem demora. Outros, sim,
convém perguntar se não é vantajoso que a matéria desapareça durante certo tempo das camadas superiores da consciência, permanecendo em repouso no fundo dela. O que ocorre com algo sabido por nós, outrora o que presentemente esquecemos? Será que, como adultos, ainda lembramos tudo o que aprendemos? E será que tudo aquilo está perdido? Quantas pessoas se lembram mais de matemática e não conseguem mais resolver qualquer problema de álgebra, apesar de outrora terem recebido boas notas? Afinal, tudo isso está perdido para nós? A solução dessas questões reside no seguinte mistério: os conteúdos desaparecidos da vida anímica atual continuam ativos em sua região adormecida e subconsciente. Ainda se transformam em aptidões que se revelarão fecundas em áreas totalmente diferentes. A matemática, que outrora aprendemos e esquecemos, se transforma na capacidade de pensar lógico, possibilitando-nos tirar em determinada situação conclusões corretas. Se assim não fosse, poderíamos tranquilamente eliminar 80% do currículo, pois não seriam guardadas na memória mais do que 20%. Devido ao ensino em épocas, a matéria sempre desaparece no subconsciente e ali fica esquecida. Porém, nesse processo intermediário, já tem início o processo de formação de aptidão, da formação de aptidões, que na época seguinte serão úteis para absorver novos conteúdos. O medo de que o aluno possa estar despreparado para determinado exame obriga o professor a ter nele tudo disponível para ser cuspido a qualquer instante. Só que o resultado dos exames é um critério bastante pobre quanto à capacidade do indivíduo para a vida, pois examina-se apenas uma função muito limitada da pessoa. Muito tempo passará antes que a idolatria exagerada do boletim volte a proporções mais sensatas e que o ensino não seja dominado pelo exame. Felizmente, existe uma escala cada vez maior, um clamor por outros critérios nos exames, e isso principalmente com base na experiência prática da vida. O sistema do horário tradicional faz com que a matéria chegue principalmente ao intelecto. O sistema das épocas integra a criança na matéria de maneira mais profunda. As matérias ensinadas passam realmente a constituir um patrimônio dela. Desta maneira, ocorre mais eficazmente a transformação das matérias aprendidas em aptidões fecundas para a vida. O sistema das épocas tem apenas a desvantagem de não treinar os alunos para o rendimento máximo na luta pela existência. Quando ensinadas de acordo com ele, as crianças se sentem pouca vontade diante do desafio. Absurdo, em sua opinião? Absurdo, em sua opinião. Entre perguntas e respostas, se elas tiverem de submeter-se a exames, deverão primeiro ser adestradas durante alguns meses para enfrentá-los. Os resultados, porém, demonstram que não serão os candidatos mais fracos. Em sua criatividade, na verdadeira compreensão das coisas, nada ficam a dever a outros candidatos com dons intelectuais iguais. Depois do exame, a técnica de responder pode ser esquecida por todos. Será então a própria vida que julgará a capacidade do diplomado. Obrigada, Zuleika, pela leitura.
que fica para vocês dessa leitura? Ele começa primeiro trazendo, né, essas três formas de memória, né? Uma mais primitiva, que começa antes, né, até os 2 anos e meio, que ele chama dessa memória local, e que ela é inconsciente. Então, eu vou num lugar e eu consigo lembrar depois, passado algum tempo, que ali é o caminho da casa da vovó, por exemplo. Então, mesmo que a gente não saiba que a criança tem essa atenção, né, e essa percepção. Então, ela está essa é uma das formas mais primitivas. Depois ele fala da memória rítmica, que ela está ligada ao sentir. E aí ela aparece já depois, né, por volta a partir dos 3 anos, e vai viver na criança até mais ou menos os 9 anos de idade. Essa memória rítmica, né, que a gente vai vendo que coincide também com o aparecimento dessa fantasia criativa da criança, e ela já é menos inconsciente que a memória que ele chama memória local, né, que é essa de perceber um local. Então, essa memória rítmica já é menos inconsciente. E depois ele vem para a memória consciente, que também já vem nesse início, a partir dessa consciência do eu, e traz esse fundamento para a arte, para a música, né, a poesia, e ele vai trazer essa recordação, né, esse conteúdo dessa representação, independente de um local ou de um ritmo, que já tem mais consciência que os outros. Aí, a partir daí, ele vai relacionando tudo isso a esse aprendizado nas escolas, como é feito hoje, né? Na época que ele escreveu esse livro, em 1994, que é a minha edição. Né? Então, de como estava esse lugar e essa ênfase nos exames. E hoje eu acho que está muito mais ainda. Você que dá aula, né, Zuleika? Você deve perceber esse processo. Então, a ênfase no exame, ter que passar no vestibular, ter que passar, todos os colégios estarem voltados para isso. Diferente, aí ele vai fazendo essa comparação entre a escola Waldorf, a escola Montessori e outras escolas, né? Como é que vai sendo? Como na memória rítmica, e tá aí ele traz aqueles exemplos dos Vedas. Vocês, não sei se vocês já viram falar eles com um chapéu, com a roupa e fica dando aquelas voltas, voltas, voltas e recitando. Então ele faz isso dentro dessa memória rítmica, né? Então, ele disse, não cansa essa memória, nem a quem está lá assistindo, nem a quem está reproduzindo ela, né? E assim era passado. Que essa memória local, aí ele traz, era erguido aquelas pedras, né? Ele fala até dos celtas, né? Que tinha isso, a gente vê Stonehenge e outros locais que tem aquelas pedras, né? Que também, então, uma das funções é essa recordação, né, desse lugar. Então, bem interessante isso. E aí olhar assim, o que chamou a atenção de vocês nessa leitura? Me lembra muito, assim, quando falo dos exames, Sim, colegas, pessoas que a gente conhece pela vida e que têm um conhecimento muito profundo, ensina outros assim para vestibular, para concurso, ele não passa e quem ele ensinou passa. E sim, quem tem mais capacidade de resposta crua, sabe? Você passa a pensar assim, quem passa e quem não passa no exame, nem sempre é o que tem mais conhecimento. sim. Essas coisas você vai pensando. Uhum.
Passando a entender um pouco, sabe? Como é que funciona. Sim, sim, sim. Como que ele aprende, que é a gente usa a palavra decoreba, né? É. A decoreba não fica fixado, porque ela não passa pelas estruturas, né, desse pensado sentir, é apenas uma reprodução. Ele até cita que quando acaba o exame, depois, quem são essas pessoas, esses profissionais, ele vai dizer aqui, né, Uhum, que fica depois disso, né? Quem são? Como que é? Porque, veja, a gente vê os vestibulares, tudo que a gente, mesmo as escolas estão voltadas para isso. uhum. Quem passou no vestibular é o melhor aluno dessa escola. Tem a faixa lá, tem tudo isso. Então, está voltado esse conteúdo para isso, para essa forma que ele já nessa época ele trazia nessa ênfase. E muitas vezes a gente observa que não é a pessoa mais detentora de conhecimento, que se dá bem, às vezes, nos exames. É realmente uma pessoa que tem uma facilidade da decoreba, sei lá, de um raciocínio, mas para a vida, É, no decorrer da vida, não é a mais de sucesso, né? Vamos dizer assim. Isso tem a Paula. ver com esse estado de oblívio Oi? da pessoa? Isso que vocês estão comentando tem a ver com o estado de oblívio que certas pessoas têm mais, vamos dizer, desenvolvida do que outros? Espada, não entendi. Tem a ver? Logo no início aqui, que nós começamos a falar da Estado. memória, fala do estado de oblívio, né? Sim, Uhum. Colocando conscientemente esse no estado centro de da oblívio, atenção. esse estado de esquecimento que ele fala. De esquecimento. Essa palavra tem a ver já na edição nova, já traz esse nome, né? Quando você lê, Ok. então, ele fala a capacidade de trazer à tona, né, uma representação mental quando eu estou nesse esquecimento. Então, se eu te perguntar algo, né, agora, nesse momento, você não está mais. Você pode ir lá atrás, quando eu estou na memória abstrata consciente, eu estou nesse lugar, né? Eu vou lá atrás e eu recordo um fato, eu recordo uma situação, né? Então, é essa Entendi. memória do inconsciente que ele fala, que eu trago à tona, que ele conceitua, né, o entendimento da memória. Eu tenho essa capacidade de recordar. Perfeito. Diga, Nina. Seu microfone está mudo, Nina. E você levantou a mãozinha. Do trabalho exige criatividade. E é exatamente o que essa escola tradicional não treina, não deixa, né, ser criativo. Você tem que responder aquilo que a professora disse que é. E aí, muitas vezes, o que era mau aluno na escola é o que se dá bem no mundo do trabalho. Uhum. Porque se você apela, ele fala aqui dos riscos, né, da criança, de aprender muito cedo, né, dessa forma, só apelando para conceitos, para coisas mais abstratas antes da hora, que a criança deveria aprender no lugar, no ritmo, na arte. O conceito não poderia ser ensinado antes que ela aprenda no sentir dela, né? Antes que ela, por exemplo, ao fazer uma letra, eu posso desenhar no chão essa letra e fazer ela andar a letra no chão. A letra A, eu vou andar ali a letra no chão, né? Então eu vou trazendo para o meu corpo a vivência
daquela letra. E aí, quando eu vou para a escrita, ela já está internalizada. Né, nisso. Mas não é isso que acontece, é exigido desde cedo a criança aprender inglês, aprender a fazer isso, a criança de 2 anos já estudar numa escola bilíngue, e eu vou trazendo alguns conceitos, né? Então, eu vou focando nesse aspecto do aprendizado, né? E aí a criança vai perdendo isso, esse lugar, né, desse aprendizado mais rítmico, mais da fantasia criativa, né? Quando ela está nesse período, né? Tem uma pessoa que tem a filha, e aí a gente tem muito na qualidade, tanto da escola quanto dos professores, né? Eu tenho um paciente, eu acho que eu citei ele semana passada, não lembro, que ele fala que ele tem 16 anos, mas ele não gosta da matéria história, porque o professor ele fala como se tivesse numa língua morta, olha, porque ele vai falando, ele coloca os slides lá e ele fica lendo os slides. Então, para aquele jovem, não tem a mínima conexão com isso, né? Com a matéria. Se ele vê o professor como uma pessoa automática, né? Que reproduz um conteúdo que não é vivo, ele chega a falar isso. Parece uma pessoa morta, né? Nesse sentido, não está vivo aquele conteúdo dentro dele. Então, a gente tem esse lugar, aí entra qual era a matéria mais gostava, a pergunta biográfica, qual era a matéria que você mais gostava, né? E aí a gente vai ver que a matéria que a gente mais gostava tinha a ver com o professor, com aquilo que era ensinado. Se eu for perguntar daqui a alguns anos a esse aluno se ele gostava de história, ele vai dizer, eu odeio história, mas não pelo conteúdo da história, que é muito rico, mas pela forma como foi passado para ele. Né? Então, ele não vai ser, eu acho que vai recordar alguma coisa. Então, quando a gente olha, né, aí ele traz essa forma como as escolas Waldorf elas ensinam, né, por ensinos de época de tal matéria, e reforça esse conteúdo, depois passa por um período que as pessoas podem dizer do esquecimento, e ele até relata, né, será que não vai esquecer os conteudistas, né? Será que não vai esquecer aquilo, né, lá? E não, né? Não tem essa conexão. É interessante, né, essa forma dele trazer a memória. Posso fazer uma observação? Claro, Ivan. Lembra no começo, quando ele falou que possivelmente a pessoa não tinha retardamento mental? Sim, Lembra disso? sim, Eu posso atestar isso porque eu vivi exatamente isso com o meu irmão, tá? olha só. É, o meu irmão, apenas citando como exemplo, ele tinha, né? Para quem não lembra, ele teve uma exposição de pernas ao nascer, né? E ele foi tendo esse atraso, a dificuldade de falar, talvez ele falou com 5 anos, talvez, não me lembro as datas assim, mas ele tinha uma excelência de localizar determinadas coisas. Uhum. Por exemplo, a tal ponto de um disco, lembra dos LP? Sim, A gente pedia para ele pôr a música, sei lá eu quem, vamos dizer assim, a música do Roberto Carlos, uma música qualquer, não me lembro, tá?
ele punha exatamente na faixa que tinha aquela música, Olha, inclusive assim no sul. E ele demorou para falar, demorou. Nós fizemos um tratamento nele que eu considero, naquela época, 1965, 68, são métodos, é um método que hoje a Padovan, que parece que isso. trouxe isso para o Brasil, né? Aham. Beatriz Então, Padovan. isso, e a gente fez esse tratamento em São Paulo com ele, né? Mas ele tinha um atraso mental, mas a localização dele era impressionante. Sabe assim, ele sabia aonde estava o disco, é uma mistura do rítmico, certo? Aham. Com 4, 5 anos, assim, é uma mistura do ritmo. Eu fico pensando, a hora que está lendo, eu fico lembrando disso, uma comparação com a neta de hoje, que ela adquiriu 4 anos, ela adquiriu esse ritmo esse ano. Essa Aham. memória rítmica, ela adquiriu esse ano. Olha só. Muito interessante, né? É. Isso. Mas são as vivências, né? Infelizmente, ele nasceu assim e é vivo até hoje, tá? Ele tem 63 anos. Não teve uma vida normal, né? Não teve. Não vamos dizer que é uma vida normal, mas ainda é um ponto de união da família. Às vezes é para isso que ele veio, né? É essa Verdade. a missão, Essa é verdade, é verdade. né? É. Muito bem. Chegamos aqui ao final desse encontro, né, com o tema da memória. Então, no próximo encontro vai ter o do feriado do dia 2 de novembro. Deixa eu até falar aqui para vocês. Eu vou parar aqui já a gravação. Agradeço a todos vocês e Obrigada. no próximo sábado nos encontramos.